É com tremor, na dependência do Senhor, que eu estou aqui para compartilhar aos irmãos, ou com os irmãos, algo que tem incomodado o meu coração nesses dias. E quando eu fui meditar nas coisas e nos textos, naquilo que eu entendia que era a direção do Senhor da palavra, eu vi que talvez eu precisaria de umas 3 horas aqui de pregação, o que não vai ser o caso, fica tranquilo. Se for necessário, a gente faz outras vezes, inteira o mesmo assunto. John Stott escreveu um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Um teólogo do século 20 e 21, morreu o ano passado. E esta é uma necessidade, talvez, hoje da igreja. A gente precisa entender um pouquinho mais as coisas como elas acontecem. Deus precisa nos dar esse discernimento. E quando você começa a entender um pouquinho como as coisas estão funcionando e o porquê que há toda uma dinâmica, há todo um processo, uma engenharia, um sistema montado para produzir em nós determinadas atitudes, determinados pensamentos, determinadas formas de agir. Você começa a ficar um pouco assustado. E o mais interessante é que hoje nós vivemos dentro de um contexto histórico que nós somos cozidos na nossa mente. Nós somos cozidos como uma rã em banho-maria. E nós vamos vivendo a nossa vida e temos as nossas práticas. Jesus vai dizer que o povo dele perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E vemos um sistema montado para que você também viva na superficialidade das coisas, sem muitos questionamentos, sem muitas perguntas, sem muitas meditações sobre. Simplesmente vá vivendo aquilo que lhe colocarem diante, vá seguindo o curso, vê aonde todo mundo está andando e vai seguindo atrás. E isto em qualquer segmento, seja no segmento profissional, seja no segmento eclesiástico, religioso, vamos dizer assim, seja nos segmentos da nossa vida familiar, nós acabamos por pensar de um jeito que um sistema, que o Dagoberto falou hoje de manhã, que é um sistema de morte, quer que nós pensemos, e que encontra ninho no coração do velho homem, mas não só no coração do velho homem, encontra também possibilidade de êxito no coração de muitos filhos de Deus e filhas de Deus que estão se deixando amortecer por esse sistema, que estão se deixando cauterizar por esse sistema, que estão se permitindo seguir um curso do mundo, ainda que abarrotando igrejas, seguindo o curso do mundo, ainda que vivendo em meio ao transcendente, ao sagrado, aquilo que nós chamamos de religioso. E Deus está então, talvez, nos chamando a nos despertar para esta realidade. Nós precisamos ter comunhão com a palavra de Deus, ter comunhão com o Deus da palavra acima de tudo, mas sem também deixar de prestar atenção, sem ignorar os ardis do inimigo das nossas almas, sem ignorar que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Se a gente não perceber que este mundo que jaz no maligno tem um objetivo claro de fazer com que eu e você pereçamos, de que eu e você experimentemos morte no nosso dia a dia, nós entraremos em grandes dificuldades. A igreja hoje, as pessoas hoje de maneira geral, fazem coisas e quase nunca questionam o porquê fazem essas coisas. E o tema que
eu quero tratar nesta noite, pela graça de Deus, é um tema um tanto quanto pesado. As minhas pernas estão tremendo aqui, é que vocês não conseguem entender o que está se passando. Mas, ainda assim, eu gostaria de seguir com o tema, que eu ainda não vos falei, não falei para ninguém, mas vocês vão saber o que é. Para a gente entender só um pouquinho. Nós precisamos um pouco de contexto. De um contexto histórico, o mínimo deles. Aí nós vamos entrar na palavra e nós vamos meditar a partir da palavra. Mas, depois da Primeira Guerra Mundial, existia um movimento filosófico que baseava toda aquela estrutura, que nós chamamos de um movimento marxista. E este movimento entrou numa crise teórica, porque não aconteceu aquilo que eles esperavam que acontecesse. E alguns dissidentes desse marxismo mais xiita, que propunham um paraíso na terra, uma terra justa e sem classes, mas a partir de uma revolução que seria armada, que seria na bala, e que não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque os pobres, aquilo que os teóricos marxistas vão chamar de proletariado, pegaram em armas, mas não para tirar os seus patrões dos seus lugares. Eles pegaram em armas contra trabalhadores em favor dos seus patrões. Isto gerou uma crise e um grupo entendeu que não era possível implantar nenhum sistema novo, ou este mundo novo, justo e sem classes, em tese, em teoria, este é o discurso, sem que você mudasse a cabeça dessas pessoas. Sem que você conseguisse mudar a sua cultura. E então começou um movimento que hoje nós chamamos de revolução cultural e que está em curso, que nada mais é do que um projeto filosófico pensado, estabelecido, a partir de uma estrutura chamada, que passou a ser conhecida, a partir de 1923 como Escola de Frankfurt, que foi o lugar onde esses teóricos, esses filósofos, se ajuntaram e começaram a pensar em outras disciplinas e como usá-las dentro de um contexto para poder trabalhar a mente minha e sua, a mente do mundo inteiro, dissolvendo os valores que sustentavam todo o Ocidente. E estes valores são a filosofia clássica grega, o direito romano e a ética judaico-cristã. Com um objetivo claro, nós precisamos acabar com a família, porque para este movimento, a família é quem perpetua este sistema. A família é aquele que perpetua essa estrutura de ética, de moralidade, que tem como base o povo judeu e o cristianismo. Todos esses valores, um amigo estava falando sobre o evangelho dentro de um contexto da academia, e ele foi questionado por uma mulher que dizia o seguinte, que ele era um machista, que os princípios bíblicos eram machistas e que isso causava um grande mal à humanidade e à mulher de forma geral. Que o cristianismo era culpado pela mulher ser oprimida. E ele disse o seguinte: bom, você desconhece muito de Jesus Cristo e também de cristianismo. A única razão, o único motivo que te dá o direito
de no meio acadêmico questionar um homem a esse nível, você deve a Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo quem restaurou a dignidade da mulher. Foi Ele quem trouxe a mulher para atuar no seu ministério. Foi Ele quem resgatou esta dignidade de dizer que agora não há mais diferença. Homens e mulheres são iguais. Homens e mulheres são os mesmos diante do Senhor. Fato é que em todos os países em que você não encontra uma influência clara do cristianismo, se você comparar a situação da mulher com a situação da mulher onde há uma influência clara do cristianismo, você perceberá a distinção que há de tratamento. Se você vem para o Ocidente, você vê uma realidade da mulher. Mas se você vai para países como... Se você vai para o Oriente, se você vai para a China, se você vai para a Índia, se você vai para a África, norte da África, se você vai para o Oriente Médio, as mulheres são tratadas com desprezo, com uma violência bruta. E esta mulher não tinha este discernimento. Por que ela não tinha este discernimento? Porque dentro da cabecinha dela já se estabeleceu um viés para se pensar desta maneira, para se pensar que os valores cristãos são valores machistas ou que são valores contrários à dignidade humana da mulher, enquanto que é exatamente o contrário. Mas como é que isso se estabelece na nossa cabeça? Bom, esses camaradas infiltrados nas universidades do mundo inteiro, entre eles um camarada chamado Herbert Marcuse, escreveu, por exemplo, uma tese chamada Eros e Civilização, no qual ele propunha que o mesmo fascismo que os Estados Unidos combatia na Europa era representado dentro da estrutura celular, ou seja, da família, na sociedade americana, na figura do pai, com um objetivo claro de enfraquecer a figura paterna, com o objetivo claro de tirar a autoridade paterna, com o objetivo claro de questionar a figura paterna. E ele disse mais, ele disse que a razão pela qual os Estados Unidos fazia tanta guerra se dava ao fato de que havia uma influência puritana na formação dos Estados Unidos, dos reformadores ingleses. E que puritano é sexualmente reprimido. Porque, se você não sabe, o cristianismo tem como objetivo castrar você. Se você não sabe, o cristianismo tem como objetivo tirar a sua liberdade. Se você não sabe, o cristianismo é uma coisa ruim para você. Isto era o que era proposto de modo sorrateiro. E como esses caras eram reprimidos sexualmente, isso se manifestava de forma violenta, ou seja, eles faziam muitas guerras por causa disso. O cara não namorava, para não falar outra palavra, então os caras saíam pegando bala, revólver e soltando foguete nos outros, isso segundo a tese dele. E ele colocou que em 20 anos isso eclodiria de alguma maneira. E isso, a tese é de 1950. Em 1968 começou aquilo que nós chamamos de o ano que não acabou. As mulheres saíram tocando fogo no sutiã, os jovens saíram questionando todos os valores. E em 1969, como um país que faz espalhar qualquer corrente filosófica no Ocidente, ou pensamento, ou forma de agir, isso entrou profundamente nos Estados Unidos, ou eclodiu profundamente nos Estados Unidos. Aí você tem os festivais de Woodstock, você tem Faça Amor, Não Faça Guerra. Tudo isso como fruto deste semear, destes homens que querem fazer a minha e a sua cabeça com o objetivo claro de destruir a família e de destruir qualquer expressão cristã. Para isso eles não se importam de usar até valores cristãos. Eles não se importam porque eles creem como um fundo básico para a sua ação uma coisa chamada caos criativo. Dentro da filosofia de Marx, se você fizer um mal, mas bem mal mesmo,
pode ficar tranquilo que isso vai produzir um bem lá na frente. Essa é a ideia. E eles não se importam de usar. Por que você acha que a Dilma veio falar que crê em Deus? Quando saiu lá na campanha o fato de que ela era uma ateia, de que ela não cria em Deus, que ela era uma marxista, logo ela se levantou para dizer, não, eu creio em Deus. Porque não importa o que eu falo. Se eu precisar falar, eu falo o que vocês quiserem, desde que isso contribua com esta revolução que tem como objetivo destruir e reformar e fazer uma outra maneira de pensar que contribua com este humanismo, com este sistema que vai acabar com todos os valores ditos cristãos. É isto que está acontecendo hoje. Se você vai olhar, os camaradas que fundaram, não sei porque eles eram judeus, é uma coincidência. Tinha gente especializada em música, tinha gente especializada no cinema, tinha gente especializado em psicanálise. Eles usam de tudo, literalmente tudo, para que você e eu possamos ter a nossa mente demolida dos valores da palavra de Deus e que você e eu possamos então aceitar com naturalidade qualquer coisa que venha produzir morte, ou que venha colocar o homem no centro, ou que venha tirar Deus do centro. Isso está acontecendo agora na sua vida, na minha vida, via livro, literatura, jornal, internet, o que você quiser, música. Falando aos jovens aqui, quando você vê lá, você percebe como, por exemplo, a música sertaneja, de um contexto de sofrimento existencial, que o pessoal fala que música sertaneja é música de corno, né? Desculpa a palavra, mas escapou. Mas desse sofrimento que o camarada tinha, porque em algum momento ele perdeu a sua amada, e agora ele estava sofrendo, ele estava pedindo, volte, vai mudando com tanta rapidez, para um momento onde a mulher é um lixo. Se você quiser eu pego, se você quiser eu não pego, ou eu pego a outra. Como que isso muda tão rapidamente? E a gente não vai percebendo. E a gente está sendo ministrado, está cantando, e a gente ouve isso aí o tempo inteiro. Olha para as músicas da década de 80, quanta ideologia havia. Pega uma música de quem você nem gosta. Vai pegar uma música do Renato Russo, vai pegar uma música, sei lá, do Cazuza. Vai ver o que é hoje. Hoje é rimaão com botijão e vai até o chão e tá valendo. Como que a coisa deteriora tanto? Então, fazendo a minha e a sua cabeça. E você pensa que nada está acontecendo. E dentro desse contexto, onde a palavra de Deus nos chama a algo, e eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Fala. Ou o Senhor fala. E não só fala, Pai, por tua graça, mas também abre os nossos ouvidos, ó Espírito Santo de Deus. Tira o tapão dos nossos ouvidos e a venda dos nossos olhos. Repreende, Pai, todo espírito de incredulidade. Salva, Senhor, cura, liberta nesta noite.
Que o Senhor receba a glória, o louvor e a honra, porque somente ao Senhor é devido, Paizinho. Nós como igreja oramos, Senhor. Esta oração está diante de Ti. E é por causa de Jesus. Muito obrigado. Amém. Bom, a palavra de Deus vai dizendo assim, então, não vos conformeis, não tomeis a forma, apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é a nossa maneira de cultuá-lo com entendimento, que é a maneira de prestar um culto racional, sabendo o que está acontecendo, não sendo iludido, mas entendendo o que está à nossa volta. E para isto, eu gostaria agora de fazer uma leitura longa. Eu queria ir para 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 1. Posso ler? Decorrido um ano, tem aí? Então vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, e seus servos, com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Saindo, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Acho que eu vou daqui, gente, que minha cabeça está doendo já. Onde é que eu estou ali? No 5. Verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Está complicando a vida dele aqui. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, ponde Urias na frente do maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele encolerize e te diga, por que vos chegastes assim perto da cidade à peleja? Não sabeis vós
que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu o teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe fez, tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, e eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tornarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Aguenta comigo, firme. E o Senhor feriu a criança que a mulher Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Vamos pular essa parte. Eu quero ir agora para o 26. Antes um pouquinho, perdão. Eu quero ir para o 23. Porém agora é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este chamou Jedidias, por amor do Senhor. Bom, vamos lá. Esta é uma história de um adultério.
E este adultério nasce como? Como se manifesta essa situação de adultério? Hoje, na minha e na sua vida, nós somos estimulados a viver pela lógica do poder. O que é a lógica do poder? Senão aquilo que me é possível fazer, que eu faça. E às vezes, o que eu preciso para que isso aconteça? Será que são somente as pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus ou de ética que estão sujeitas a esse tipo de situação? Será que Davi não era um ungido do Senhor? Será que Davi não era aquele a quem Deus havia ungido para ser rei em Israel? De quem descenderia o herdeiro do trono, que nunca mais teria fim? Mas o que acontece? O que acontece é que nós nos permitimos algumas concessões. Quando Deus vai nos usando, quando a gente começa a viver numa expectativa de justiça própria, nós começamos a nos permitir algumas concessões e nós não vamos consultando Deus nas nossas ações. Nós simplesmente vamos vivendo a nossa vida. E se a gente for para o texto um pouquinho antes, os filhos de Amon declararam guerra contra Davi, contra o povo de Israel. Havia morrido o rei, Davi envia pessoas para plantear a morte do rei. Mas os filhos de Amon acham que isto é uma armada, então decidem declarar guerra ao povo de Israel. E quando a coisa está meio complicada, Davi então atravessa o rio Jordão com os seus. E ele então mata 40.000 homens a cavalo. Ele mata, se não me engano, 700 homens de biga. Ele acaba com todo mundo, e quando aquilo começa a apavorar os outros que estavam ajudando os filhos de Amon, os caras falam: não, vamos parar também, vamos servir Davi, vamos baixar nossa bola, porque o negócio aqui ficou feio para o nosso lado. Ou seja, Davi tinha conquistado uma vitória magnífica naquela guerra. E o texto vai dizer, a palavra de Deus é maravilhosa porque ela é rica em detalhes, que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, e destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Sabe o que é? O cara fala: pô, rapaz, eu fui lá, arrebentei, fiz, aconteci. Mas não era para o rei estar lá? Ah, mas eu vou tirar umas férias. Tudo bem você tirar férias, amado. Tudo bem você descansar. Mas isso não é simplesmente um descanso. É quando essas concessões são feitas baseadas na minha justiça própria. Às vezes eu digo assim: eu vou na igreja todo domingo, meu dízimo é gordo. Ah, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou pescar no Paraguai. Ou eu vou, vou a Bahamas. Tudo bem você ir para Bahamas, mas conversa com o seu Senhor. Fala: pai, eu estou cansado. Senhor, eu estou assim, eu estou assado. Tenha comunhão com Deus. Não tome as suas atitudes sustentadas nas suas avaliações e na justiça própria, colocando então as suas decisões baseadas naquilo que às vezes até Deus está fazendo na sua vida. Nós somos chamados à comunhão com o Senhor. E porque Davi decidiu ficar em Jerusalém, teve um dia que ele acordou, e ele foi acordadinho, dar uma volta, e no terraço, e ele viu um negócio. Ele viu um mulherão. E o detalhe é que ele faz uma pergunta. Quando ele vê a mulher, ele diz assim: quem é essa mulher? Quem é esta moça? Então, os seus servos lhe respondem:
é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Eu quero que você preste atenção nesse detalhezinho assim, ó. Se a resposta tivesse sido assim, é Betseba, filha de Eliã, talvez a coisa já seria mais tranquila. Por quê? Porque o rei tem direito a tudo. Não teria nenhum problema ele falar, manda ela aqui pro meu palácio aqui, vai participar aqui das minhas concubinas, ou vai ser minha esposa. Mas quando se coloca esse detalhezinho, mulher de Urias, eu estou falando sobre adultério. Aquilo que Paulo vai dizer, que eu não conheceria a concupiscência, se a lei não me dissesse, não cobiças. Quando ficou sabendo que era mulher de Urias, parece que algo o instigou. E ele então traz essa mulher, manda trazer. O texto vai dizer que ela vem, ele se deita com ela. E sabe qual que é o significado dela a princípio para ele? Nenhum. O texto vai dizer que ela no outro dia lavou-se da imundícia e foi para sua casa. A impressão que dá aqui é que o serviço já estava pronto, já tinha sido feito. Eu falo, irmãos, e eu falo, irmãs, dentro de uma perspectiva de fraqueza. Deus sabe das minhas lutas. Muitos irmãos aqui sabem das minhas lutas. Eu já tive em processos de tentação onde eu disse assim, Senhor, eu não vou conseguir. Eu vou adulterar. E você podia chegar para mim e falar que é errado, você podia chegar para mim e falar que falar o que você quiser, meu irmão. Nada, naquele momento, resolveria a minha vida. Então quem vos está falando aqui, não é alguém que está em cima de um púlpito, falando como se estivesse sobre a vida de vocês. É alguém que experimenta as mesmas fraquezas que vocês. É alguém que fala da mesma necessidade que tem de que Cristo seja a sua vida. Ou senão, a minha natureza adúltera se manifesta com a maior naturalidade. Só que graças a Deus, num lampejo de lucidez, eu catei o telefone e liguei para 2 irmãos e falei, irmãos, orem comigo. Eu estou sendo assediado assim, assado. Não estou aguentando. E eu vou fazer uma bobagem. E os irmãos me cercaram. E oraram comigo. E até aqui o Senhor tem me sustentado. Então não pense aqui, irmãos, que eu estou falando de um posicionamento de quem não conhece o que cada um de vocês passa. E de quem não conhece as limitações que vocês têm. E nem está aqui para dar bronca. Está aqui para falar assim, irmãos, existe todo um trabalhar na minha e na sua vida para arrebentar com a nossa família, para arrebentar com a sua vida e para desprezar a palavra de Deus. Mas vamos atentar para a palavra de Deus. Davi não tratou essa mulher com a devida dignidade, simplesmente a usou e a mandou embora. Mas, amados, isso tem consequências. E ela manda um recado para ele e diz assim, então, foi legal? Foi bom para você? No 11:5 ela diz, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha que notícia maravilhosa. A partir desse momento, começa uma coisa que eu chamei de dissolução do caráter, esquemas e as mentiras. A gente acha que o único problema nosso é ser pego. Mas a partir do momento em que Davi se viu com o resultado da sua ação, que é fruto da sua justiça própria, não de uma vida sem Deus, mas de ser alguém que era instrumento de Deus, em quem a glória de Deus respingava, e que começou a fazer concessões a si mesmo, de repente se viu com uma questão que ficava difícil a solução. Então, a gente tenta se livrar do problema.
A gente então começa a fazer esquemas. A gente se associa com Satanás. Então a gente começa a dissolver por dentro. Há uma dissolução. Eu preciso mentir. Eu preciso enganar. Eu preciso armar esquema. Olha, vamos chamar Urias. Vamos chamar Urias aqui. Por quê? Você gosta demais de Urias? Não. Eu estou querendo dar um outro balão nesse tonto. Eu estou querendo fazer com que ele venha aqui e que ele pense que eu acho ele legal, que eu estou querendo saber notícias da guerra, e vou mandar ele para a casa dele. Ele vai ter um relacionamento com a mulher dele, está tudo certo, fechei o negócio, porque o meu problema é ser pego. Ele já não viu que o problema começou a se manifestar dentro dele. Ele começou a se associar com a mentira, com as tramóias, com a maldade. Ele começou a perder o seu caráter. E é isso que acontece comigo e com você, irmãos. É por isso que Deus tem tantas palavras nesse sentido de preservação para nós. A palavra de Deus, ela tem a ver com vida. Ela tem a ver com aquilo que é vida. Não tem a ver com cortar onda minha e sua. Tem a ver com um caminho que é de morte e caminho que é de vida. Ele fala, 2 caminhos estão postos diante de vós, a bênção e a morte, a vida e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E ele não consegue ver que a maldade está se instalando dentro dele, fazendo um ninho nele, que ele precisa mentir, que ele precisa enganar, armar esquemas. Só que os seus esquemas não dão certo, como os nossos muitas vezes não dão. Quantos casamentos dão errado? Porque os esquemas não dão certo. No começo eu penso que eu vou armar, fazer de um jeito que ninguém vai descobrir. Como se o problema fosse os outros descobrirem. Mas o problema sou eu. É que eu me associo com a maldade, com aquilo que não tem nenhuma referência em Deus. Isto vai me corroendo por dentro. A minha relação com Deus fica prejudicada, porque eu não consigo fazer uma leitura da Bíblia sem levar um tapa na cara, ainda que seja de luva de pelica. Eu não consigo dizer para os meus filhos, filhos, eu te amo, porque dentro de mim tem uma voz que fala, você é um canalha. E eu vou rachando, a minha alma vai rachando, e eu vou ficando deteriorado nesse processo, eu vou perdendo a minha vida, a minha alegria, a não ser que eu fique calejado pelo pecado, a não ser que eu me torne um cínico religioso, a não ser que eu perca a minha alma de fato, que eu deixe de ser alguém que Deus me criou para ser, alguém que tem referência em Deus, alguém que Jesus Cristo é a sua vida. E sabe o que se utiliza para isso? Este pensamento vigente no mundo, onde os valores da palavra de Deus não significam nada. A coisa fica tão pior, que quando ele tenta todos os esquemas que não dão certo, a partir desse momento, então, ele decide matar Urias. Olha a que ponto Davi chegou. Era tão mais simples chegar diante de Davi, de Urias, talvez, já que o problema fosse esse. É simples a gente acha, né? Porque nesse contexto ninguém acha nada simples. Mas, gente, eu vou matar alguém. Eu vou matar alguém, eu vou matar de maneira sórdida. Eu vou matar a partir da boa fé. A maldade se instalou em Davi de tal forma que ele mandou o decreto de morte de Urias pela mão de Urias. E disse, entrega isso lá para Natan. E ele faz aquilo. E o coitado leva a sua sentença de morte, entrega ao general e diz assim, beleza. O general o coloca na frente da batalha, manda ele voltar. Acontece tudo como estava escrito, ou seja, morreu mesmo. E aí Davi já não consegue mais discernir o bem do mal. A maldade passou a ser uma coisa só com ele. Ele não consegue ver a maldade que ele se tornou. Um ungido de Deus. Ao ponto de dizer para o mensageiro que não lhe pareça isso mal. É assim mesmo. Na guerra, gente morre. Mas não é que gente morre, Davi. Foi você que provocou a morte desse homem. Entenda como isso vai corroendo a pessoa por dentro. E sabe o que o mundo fala para você? Sabe o que as canções falam para você? Sabe o que o cinema fala para você? Sabe o que a televisão fala para você? Que é legal você ser o Cadinho. Que você pode ter 3... É Cadinho o nome do cara?
3 mulheres, e que isso é malandragem. Sabe por quê? Porque o mundo não está nem aí, meu irmão, para a sua alma. Ele não está nem aí para a sua falta de paz, para a sua síndrome do pânico, para o seu câncer, para a sua falta de sono. Por quê? Porque ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer acabar com você. É isso que ele quer fazer. E ele vai fazer, se você permitir. A partir daí, Davi matou. A mulher está grávida, eu vou assumir a mulher, Ele tenta construir alguma coisa na lama. Já que o problema é isso, agora eu vou casar com ela. Ele manda vir a mulher e ele manda vir a criança. Só que a criança morre. Quantos casamentos que são destruídos e desfeitos e que existe uma tentativa de se começar algo novo, mas se começa algo novo a partir da lama? Você já experimentou furar pântano? É uma tentativa, mas vai afundar. Quanta confiança você teria num marido que você conquistou ele a partir de um adultério? Ou quanta confiança você teria numa esposa que você confiou nele a partir de um adultério, ou conquistou a partir de um adultério? Jesus precisa entrar nesse negócio. Se Jesus não entrar, e como que Jesus entra? Deus envia a sua palavra. Talvez hoje é o que esteja acontecendo aqui. Eu não gostaria de pregar o que eu estou pregando. Não gostaria. Não queria pregar o que eu estou pregando hoje. Mas enfim, Deus é Deus. Eu só sou um cachorro do pastor, não é isso? Deus envia a sua palavra. No 12:1, a palavra de Deus vai dizer: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse. Deus é misericordioso, amados. Deus sempre age com graça e com misericórdia. Se você estiver nesse laço, eu não sei por que eu estou falando, mas Deus sabe. Deus está enviando a sua palavra. Deus envia a sua palavra. Deus vai falar com Davi. Ele envia o profeta. E o profeta então começa a desnudar a condição em que Davi estava perdido, sem saber, sem ver, sem se perceber. E a palavra de Deus tem a ver com salvação, com regeneração, com fazer nova todas as coisas. E muitas vezes o que nós fazemos é usar a graça de Deus contra o Deus da graça. E o fruto de se desprezar a palavra de Deus é o que aconteceu com Davi. Deus fala assim para Davi: Davi, rapaz, eu não te fiz rei, cara. Eu não te livrei de Saul, eu não dei todas as mulheres do seu senhor. Se você falasse para mim que era pouco, filho de Deus, o que eu não ia te dar? Eu te dava mais coisa, eu te dava mais isso, aquilo. Isso tem uma relação com a lógica do poder. Tem muita gente que a vida vai melhorando, ele não consegue perceber a graça de Deus à sua volta, não consegue perceber o cuidado de Deus à sua volta. Mas como às vezes a condição financeira dele melhorou, isso lhe permite agora, isso lhe dá poder para fazer, para comprar pessoas, por exemplo. Ele olha assim e diz assim: rapaz, se eu estou com esse poder todo, por que eu vou comprar só carro agora? Eu vou consumir gente também. Eu vou consumir gente. O cara às vezes estava lá na Pidaíba, estava tudo certo, mas a vida dele melhorou, Deus abençoou. E agora ele vai usar a graça de Deus contra o Deus da graça, e usar a graça de Deus contra o Deus da graça.
é enfiar uma estaca no peito, é matar a si mesmo, porque o Deus da graça quer lhe dar vida, veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. E o texto vai dizer então que Deus fala através do profeta: filhão, o que você não pediu mais? As consequências até que venha o arrependimento. O 12 do 11 ao 14. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres e a tua própria vista as darei ao teu próximo. Quando Davi descobre que ia ser corno, ele apavora. Não é nem que Deus entenda, nós precisamos ter a Bíblia como um contexto geral. Quando Deus quer tratar conosco, a única coisa que Ele faz é deixar a gente à mercê da gente mesmo. É isso que Romanos 1 vai nos ensinar. Porque isso é 2 mais 2 igual a 4, meu irmão. O que o homem plantar, isso também ceifará. Não é isso que a palavra de Deus diz? Até que venha o arrependimento, Deus expõe a realidade do que seria a vida de Davi. Então a sua vida vai ser assim, queridão. Fidelidade daqui para frente nunca mais. Sossego nunca mais. Paz nunca mais. É morte. É isso que vai acontecer na sua vida. Até que vem no 13, no 12, 13, a palavra de Deus. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmão, irmã, quando há arrependimento no nosso coração, quando há confissão genuína, quando eu chego diante do Senhor e falo: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo comigo? Que pessoa eu me tornei? Quando eu coloco isto que eu não sou diante de Deus, aquele que é, vencer em mim. E o sangue de Jesus Cristo é suficiente para pagar por todos os nossos pecados. Então, amado, eu não sei qual que é a sua condição, você que me assiste também aí, mas eu sei de uma coisa: se a palavra de Deus chegar a você, se a palavra de Deus tocar o seu coração e produzir em você arrependimento e fé, para que você dê razão a Deus, você vai ouvir da parte de Deus que há uma misericórdia estendida a você, colocada ao seu favor, para que você não morra, porque isto vai matar você. Se isto continuar na sua vida, isto vai matar você e qualquer um que entrar por ela. O que diz, por exemplo, vou sair só um pouquinho do texto aqui, vamos para Provérbios, capítulo 7, Provérbios capítulo 6, versículo 32 ao 35, você lê para mim, amadinha? O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. O que adultera está fora de si. É isso que a palavra de Deus diz. Por isso que a palavra de Deus está vindo ao nosso encontro dizendo: arrependa-te. Quando a gente está nessa situação, é um lamaçal tão grande que nós precisamos mesmo que Deus venha nos socorrer. E que a palavra de Deus fale no nosso coração de modo que haja um verdadeiro arrependimento e que haja um pedido de socorro. E quando você vai olhar para a história de Davi, você vê o que Deus faz e o que a graça de Deus faz com a vida deste homem é algo maravilhoso.
A partir do momento em que Davi reconhece o seu pecado diante de Deus, ele não fica livre das consequências históricas, porque o filho dele morre. Se você matar alguém, Deus pode lhe perdoar e restituir a sua vida, mas isso não te impedirá de ir para a cadeia. Entende o que eu estou querendo dizer, não? Existem consequências que são históricas e que você precisa clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia de você, e o filho de Davi morre. Mas a partir do momento em que Davi reconhece o seu pecado diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus começa agora um trabalhar na vida de Davi, na vida de Betseba. E o texto vai dizer: então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho, em quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou-o nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Jedidias, por amor do Senhor. Deus começa agora a reconstrução da vida de Davi, da sua relação com Betseba e da sua família com Betseba. E o filho que nasce dessa geração, dessa relação, desse novo momento, desse perdão de Deus, dessa misericórdia de Deus, é Salomão. A palavra Salomão, o significado do nome de Salomão é paz. E Jedidias, que é o nome que o profeta Natã dá a Salomão, significa amado de Javé. Queridos do meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, para entender que este sistema de morte criado, tanto para homens quanto para mulheres, eu queria falar tanto para as mulheres também aqui, não vai ser possível hoje, quer acabar com a sua família e com a sua vida. E Deus quer fazer frutificar de você paz e um amado de Javé. Deus quer fazer da minha e da sua vida nova todas as coisas. Quando Davi diz assim, quando o profeta Natã diz a ele o que o homem fez, pegando a ovelhinha de quem só tinha uma, Davi naquele momento lhe dá a sentença. Ele diz assim: morra tal homem. Talvez você já experimentou a sua morte com Jesus Cristo, no que diz respeito à sua salvação, no que diz respeito à sua experiência de novo nascimento. Mas eu quero dizer para você que Paulo nos diz que é para levar o morrer em todo tempo, em todo lugar, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo que é mortal. Talvez você não experimentou o novo nascimento. Também não vai ter jeito, queridos. Para que a paz e a vida flua de você, é preciso que você morra. É preciso que eu morra. E é preciso que Jesus venha a ser a nossa vida. Não há paz sem Jesus. Não há reino de Deus sem novo nascimento. Não há vida sem Jesus. Eu sei de muitas questões psicológicas, história de vida, que talvez favoreçam essas questões, mas eu quero dizer para você, depois que Jesus Cristo ressuscitou, você não é mais vítima, você não é mais refém do pecado. A palavra de Deus vai dizer que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Quando você se vê diante dessa situação, que talvez não seja a primeira, mas também não vai ser a última, invoque o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confesse aos seus irmãos. Tenha uns 2, 3 caboclo firme, sabe? Irmãos mesmo. Que você possa chegar para eles, como a palavra de Deus: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais sarados. E eu não quero homologar a tentação como pecado. Jesus falou assim, não nos deixe cair em tentação. Eu sou tentado nesta área todos os dias da minha vida, eu quero dizer para você.
Não tem um dia da minha vida em que eu não sou despertado nessa área. Pelo menos que eu me lembre. Não sei se eu fiquei em coma alguma vez. Não, acho que não. Mas só é claro, a consciência do Evangelho nos traz a seguinte questão: isto vai produzir morte, isto vai produzir vida. Quando você confessa a sua finitude diante de Deus, mas dá razão a Deus como um filho de Deus, Senhor, Tu és Senhor da minha vida, então Ele vem sustentar. Eu vou contar só a última historinha para vocês. Eu estava numa situação onde eu vi uma moça. E essa moça trabalhava comigo. E eu não tenho essa liberdade, mas eu queria ter, viu, Glenel? Mas a única coisa que vinha na minha cabeça, com o perdão da palavra, vocês me perdoam se eu falar palavrão? Sim ou não? Sim. Eu só via o bumbum dela. Ficou mais bonito, né? Que eu pensei, achei uma palavra. E eu dormia pensando naquele bumbum. E eu acordava, aquele bumbum já vinha na minha cara, assim, ó. E eu falei ao Senhor, eu não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E um dia, no desespero, eu falei assim para Jesus. Falei, Senhor, a Tua palavra diz que eu morri. E a Tua palavra diz que eu ressuscitei com Jesus Cristo. Por misericórdia, manifesta a vida de Jesus em mim, ou eu vou pegar este bumbum. E naquele dia, irmãos, eu vi essa questão da morte e da ressurreição como se fosse um bolo do tamanho do mundo, em que eu dei uma dedada. Porque o Senhor veio e arrancou aquilo que tirava a minha paz, como quem tira um boné da cabeça de alguém. Então, amados, eu sei que nós somos tentados, mas a palavra de Deus diz que aquele que foi tentado em todas as coisas pode socorrer os que são tentados. Amados, não permita que esta situação destrua a sua família e a sua vida. Às vezes você pode viver uma vida inteira casado, porque tem gente que faz de tudo para salvar o casamento, mas não faz nada para salvar o cônjuge. Mas não significa que isto é vida. Vida não é só não fazer. O milagre não é só o fato de que Deus nos ama, é o fato de que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Queridos do meu coração, eu sei que você vai ser tentado, e eu sei que você não tem como lutar contra isso com as suas próprias forças. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Cristo é a sua vida, e a palavra de Deus que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tente viver isso na perspectiva da lei do não pode, você cairá como Davi caiu. Mas viva na dependência do Filho de Deus, como uma criança que depende do seu Pai. Senhor, eu não sou, mas aquele que é, o grande eu sou, pode ser em mim. Então vem ser em mim, Senhor, aquilo que eu não sou. Vem ser a minha fidelidade, vem ser o meu amor, vem ser o meu desejo pela minha esposa, vem ser a minha verdade, vem ser a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, isto é Evangelho. Pai amado, o Senhor conhece tudo o que está acontecendo. Nós estamos nus diante de Ti, mas a Tua palavra, Senhor, é poderosa, Senhor, para nos dar vida. Senhor, liberta nesta noite, Senhor, cura nesta noite, salva nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Restaura casamentos, Senhor, restaura vidas, que haja perdão, que haja arrependimento, Senhor, que haja misericórdia, que o amor prevaleça, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pai, nos livre do cinismo da religião, Senhor,
em nome de Jesus, e nos dá a graça, Senhor, de dar razão à Tua palavra, de não desprezar a Tua palavra, de saber que o Senhor é um Deus de caráter e que o Senhor tem planos de bem, não de mal para as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É em nome do Teu Filho amado que eu oro, Senhor, por mim e por todos os meus irmãos que estão aqui, e que o Senhor nos dê a oportunidade de falar com as mulheres em um outro momento, que o Senhor prepare este momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.